Fala galera, nessa aula a gente vai avançar aqui no estudo de condicionais de valores booleanos. Vamos nessa. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, deixa eu trocar de tela aqui, que é uma funçãozinha bem parecida com a da última aula, que calcula se a pessoa está aprovada ou reprovada, baseada em 3 notas, aqui uma média simples, tá? Soma tudo, divide por 3. Se for maior ou igual a 7, dá aprovado. Se for, caso contrário, né, vai dar reprovado. E aí vamos supor, pessoal, que a gente queira adicionar uma funcionalidade aqui que a pessoa, além de ter média maior que 7, ela tem que ter aquela desgraça daquela presença nas aulas, né? E aí você precisa verificar aqui, a pessoa só vai ser aprovado, não basta ela ter média maior ou igual a 7, ela tem que ter média maior ou igual a 7 e ela tem que ter um número de faltas, sei lá, por exemplo, abaixo de 10, né? Exemplificando aqui. Então vamos começar a adicionar isso aqui. Vamos supor que ele receba aqui, além das notas, né, ele receba também, essa função receba, o número de faltas daquele aluno. Show de bola, já tem aqui o número de faltas. Vou passar a enviar aqui, vamos supor que a pessoa teve só 5 faltas nesse período aqui. Então ela teve 5 faltas, vai chegar aqui 5, tá, nesse parâmetro faltas. E aqui o que eu preciso fazer de alguma forma é falar, olha JavaScript, eu quero que só entre aqui nesse if, caso média seja maior ou igual a 7 e o número de faltas seja menor que 10. Eu quero fazer uma coisa aqui nesse if. Por exemplo, eu quero fazer média maior ou igual a 7 e eu quero que faltas seja menor que 10. Tá? As condições a gente já sabe fazer, né? Média maior ou igual a 7 é uma condição, faltas menor que 10 é outra condição. O que falta é a gente saber fazer esse ezinho aqui no meio. Como é que eu faço isso em JavaScript, galera? É bem simples, a gente vai usar um operador que é comum aí em várias linguagens, que é o operador AND. O nome dele é AND, mas em JavaScript, né, AND de inglês é literalmente né? Só que em JavaScript e em várias linguagens, esse operador AND, na verdade, ele é representado pelos caracteres e comercial. Quando você bota e comercial, você está falando que é AND, uma coisa AND outra. Então, ele só vai entrar aqui no if se ambas essas comparações aqui derem true. Isso aqui tem que dar true, né? Tem que ser verdadeiro. Isso aqui tem que dar true, ser verdadeiro. Então deu verdadeiro e deu verdadeiro, então ele entra aqui. Qualquer outro cenário, ele vem para cá. Ou seja, as duas deram falso, vem para cá. Uma deu falso, mas deu verdadeiro, vem para cá. Uma deu verdadeiro, outra deu falso, vem para cá. Só quando as duas derem verdadeiro é que ele vai entrar aqui em aprovado. Show de bola? Então aqui, rodando agora, eu estou lá aprovado porque eu tenho só 5 faltas, mas se eu chegar aqui, por exemplo, e fizer 15 faltas, o que vai começar a acontecer é que eu vou ser reprovado. Ou, se eu tiver 5 faltas, ou seja, que seria super aceitável, mas eu não tenho uma média suficiente para passar, por exemplo, tirei aqui 5, 5 e 5, eu também vou estar reprovado, apesar do meu número de faltas aqui estar aceitável. Show de bola? Então, aprendemos aqui esse operadorzinho, que é o operador AND. Para poder facilitar, se você quiser colocar essas comparações aqui em variáveis, para poder ficar um pouco mais legível, você pode, tá? Então você pode pegar aqui e criar uma variável para representar aprovado por média. Vou fazer aqui uma variável que vai guardar essa comparação aqui. E outra variável que vai guardar essa outra comparação aqui, ó, faltas. Então vou botar aqui, ó, aprovado, presença. E aqui eu posso comparar. Então isso aqui vai ter o resultado dessa comparação, né, true ou false. Então, aprovado por média e aprovado por presença, se ambas essas coisas forem verdadeiras, então ele está aprovado. Repara que meu código ficou um pouco mais legível agora, na hora que você lê esse if, você entende a regra. É claro que antes era uma regra relativamente simples, mas conforme seu código ficou mais complexo, esse tipo de coisa te ajuda muito a deixar mais elegante. Show de bola, pessoal? Então, assim como a gente consegue, né, fazer essa comparação aqui em JavaScript que tem o AND, né, que garante que duas coisas sejam verdadeiras, existem aquelas situações em que a gente quer que uma coisa seja verdadeira ou outra coisa seja verdadeira. Não precisa ser duas verdadeiras ao mesmo tempo. Por exemplo, há um tempo atrás, quando as faculdades ainda tinham vestibular tradicional, antes do Enem, você podia muitas vezes fazer o vestibular da faculdade e fazer o Enem. E aí, se você passasse por um deles, você passava para a faculdade. Então vamos fazer aqui uma regrinha para isso. Vou voltar aqui. E vamos fazer aqui, vou fazer uma nova função, que vai ser uma função chamada, deixa eu apagar e começar do zero, vai ser uma função chamada classificado, que decide se alguém está classificado ou não. E ele vai receber a nota do vestibular daquela faculdade e a nota do Enem, que a pessoa tirou naquela faculdade também, né, quando se candidatou para aquela faculdade. E aí vamos supor que a regra seja, né, isso aqui eu quero saber, né, quem está classificado para a próxima fase. Para poder classificar uma pessoa para a próxima fase, ela tem que ou tirar pelo menos 8 aqui no vestibular,
ou tirar pelo menos 700 aqui no Enem. Vamos supor que essa seja a regra dessa faculdade. Então vamos fazer isso aqui. Como que eu sei que a pessoa está aprovado pelo vestibular, está aprovado pelo vestibular? Eu sei disso se a nota vestibular dele, da pessoa, for maior que 8, certo? Essa foi a regrinha que a gente falou. E eu sei que a pessoa está aprovada pelo Enem se a nota no Enem for pelo menos 700, certo? Então aqui eu já estou fazendo as comparações e guardando um verdadeiro ou falso aqui, né? Se ele passou ou não pelo vestibular, se ele passou ou não pelo Enem. E agora eu quero fazer o meu if. E o que eu quero fazer aqui é falar, olha, se ele foi aprovado pelo vestibular ou ele foi aprovado pelo Enem, uma coisa ou outra, não precisa ser as duas, verdade. Aqui eu já retorno um classificado, para dizer que a pessoa foi classificada. Se não, ou seja, se não foi nem pelo vestibular, nem pelo Enem, então retorna um desclassificado, por exemplo. Show de bola. E aí, galera, como é que a gente faz esse ouzinho aqui, tá? Bem parecido com o AND, né? com o AND lá que a gente viu ainda há pouco. O ou OR, né? Na computação a gente chama de OR, essa operação, a gente faz com duas barrinhas verticais. Você procura aí no seu teclado, você vai achar essa barrinha vertical. Geralmente tem que apertar Shift mais uma tecla. E aí você faz duas barrinhas verticais. O que você está falando aqui é, olha, uma coisa ou outra sendo verdadeiras, a gente já entra aqui. E aí repara o seguinte, galera. Se isso aqui for verdadeiro e isso aqui também for verdadeiro, ele entra aqui. Porque pelo menos um deles verdadeiro. Podem ser os dois, tudo bem? Não é um ou que exclui um ao outro, né? Você pode ambas serem verdadeiras, ele vai entrar aqui. Se essa aqui for verdadeiro e essa aqui for falso, ele também entra aqui, porque aprovado é verdadeiro. Se essa aqui for falso, se essa aqui for verdadeiro, também entra aqui. Agora, se os dois forem falso, nenhum dos dois, a pessoa não foi classificada por nenhum dos dois, aí ele entra aqui no desclassificado. Então vamos rodar aqui essa função para verificar. Rodar aqui passando... Vamos passar uma pessoa que passou nos dois. Tirou 9 e 800. Vamos ver o que acontece aqui. Tá lá, classificado. Passou nos dois, né? Ou eu posso passar só pelo Enem. Não passei aqui pelo vestibular, tirei 5 aqui no vestibular. Então tá lá, classificado também pelo Enem. Mesma coisa, eu posso ter passado por aqui e não ter passado pelo Enem. E agora eu errei, porque é maior que 8. Olha aí, tem que ser maior que 8, então teria que ser 9, por exemplo. Então se eu passei pelo vestibular e não passei pelo Enem, eu também estou classificado. Agora, se eu errei, né, se eu fiquei abaixo da nota nos dois, ou seja, eu tirei aqui 5 e 500, aí, de fato, eu estou desclassificado. Show de bola, pessoal? Então vimos aqui dois operadores muito úteis, que é o AND, que é esse que a gente viu ainda há pouco, esse aqui, e agora o OR, que faz, né, um ou entre dois valores booleanos. Para fechar, um último comentário que eu queria falar para vocês é que algumas vezes vocês querem o oposto de alguma condição que vocês já fizeram. Por exemplo, vamos supor que tem essa operação aqui, tá? Mas vamos supor que aqui no meio você já fez essas variáveis aqui e tal, você quer falar com todo mundo que foi, sei lá, reprovado no vestibular, você quer fazer alguma coisa com eles. Então você quer falar aqui quem não foi aprovado no vestibular. Você quer, por exemplo, enviar um e-mail dizendo que a pessoa não foi aprovada, etc. Depois a gente vai, né, preencher isso aqui com um código. Como é que eu faço não foi aprovado no vestibular se eu só tenho o valor true ou false da pessoa ter sido aprovada? Ou seja, eu só tenho aqui, só é true aqui quando a pessoa está aprovada. Eu quero, na prática aqui, galera, eu quero inverter esse meu booleano aqui. Se ele está true, eu quero que ele vire false, e se ele está false, eu quero que ele vire true. Se eu quero não foi aprovado no vestibular, e eu só tenho se ela foi aprovada no vestibular, eu quero inverter esse carinha aqui de cima. Como é que eu faço isso aqui com operadores de JavaScript? A gente usa um operadorzinho chamado not, que é a exclamação. Quando você bota exclamação aprovado no vestibular, o que você está falando aqui é not aprovado vestibular, ou seja, se isso aqui, a pessoa foi aprovada no vestibular, vai virar um não aprovado no vestibular, então se ela não foi aprovada no vestibular, faz isso aqui. Ou se ela foi aprovada no vestibular, aqui vai ficar desculpa, se ela foi reprovada no vestibular, isso aqui vai virar true, ele vai entrar aqui. Se ela foi aprovada no vestibular, então isso aqui vai virar false, e ele não vai entrar aqui. Beleza? Então isso aqui, ele inverte, se a gente faz aqui um not true, isso vira false. Se a gente faz um not false, isso vira true. Beleza? Então vimos aqui 3 operadores booleanos muito úteis. Vamos fazer aqui um rápido compilado dessa aula. Vimos aqui, né, o caso em que a gente quer comparar duas condições ao mesmo tempo, e a gente usa o operador AND. Vimos quando a gente precisa comparar uma coisa ou outra, mas aqui embaixo, na verdade, que é a nota do vestibular, a nota do Enem, e como é que a gente fica aqui para comparar, que a gente usa o operador OR. E esse comentário de quando você quer inverter um booleano, de true vira false, de false vira true, e a gente pode usar o operador not. Show de bola, pessoal?
Na próxima aula, a gente vai aprofundar no assunto de loops, que é um assunto super divertido e que dá muita utilidade aí para os nossos programas. Então, até lá!